BB Seguridade é o tema do vídeo de hoje. Será que chegou a hora de trocar a BB Seguridade pelo Banco do Brasil? Nós vamos ver primeiramente a opinião da Louise Bars, depois eu vou trazer a minha opinião para finalmente nós vermos aqui o que está rolando com a empresa. Bem-vindo ao canal Top Ações. Não esquece de deixar o like no vídeo, não custa nada, então deixa o like e vamos ver primeiro a opinião da Louise. Uma pergunta também direcionada a mim, se eu pretendia trocar BB Seguridade por Banco do Brasil. E a resposta é não, tá? Eu não vou vender a minha artilheira, né? Minha maior posição da carteira, justamente agora em que o setor de seguros vai ter um papel bastante estratégico na carteira. A BB Seguridade tá assim, ó, segurando tudo aqui. No mês, acabei de ver aqui, né, teve uma pergunta também, no mês eu tô negativo em -4%, mas ainda no acumulado do ano tá mais 26%, e muito por conta de BB Seguridade, Eletrobras, boas posições, principalmente BB Seguridade, que eu não pretendo vender. Agora sim que o setor de seguros vai entrar num ramp-up muito interessante, principalmente em receitas financeiras, né, advindas de juros. Então, eu acho que é um momento excelente para quem se posicionou até no início desse ano, e não pretendo vender, não. Geralmente, quando chega nesse ponto em que a empresa ultrapassa o preço teto, ou que a gente não acha interessante, nós paramos de comprar, é o que eu fiz, parei de comprar faz bastante tempo. Agora, vou me aproveitar desse fluxo de dividendos aí, que é semestral, e aí sim, com esse fluxo de dividendos, a gente vai montando posição em outras empresas, né? Eu tenho aí um número cabalístico aí para o Banco do Brasil, que se cair eu vou comprar, mas pretendo usar o meu caixa e o meu fluxo de dividendos, tá, pessoal? Eu não pretendo me desfazer de uma posição simplesmente porque ela subiu. Então, como vocês viram, a opinião da Louise é bastante coerente, bate com a minha de normalmente a gente não vender uma ação quando ela sobe, simplesmente parar de comprar, né? Porém, há um certo tempo eu havia comentado que talvez eu fosse vender a BB Seguridade para estar comprando o Banco do Brasil e ou a Caixa Seguridade. Acontece que eu não fiz isso ainda e talvez não faça tão cedo, né? Enfim, não tenho pressa para fazer as minhas atitudes aqui de venda, né? Então, eu simplesmente continuei comprando aí mais forte a Caixa Seguridade, não estou comprando a BB Seguridade já faz bastante tempo, e o Banco do Brasil eu tô meio parado exatamente por essa questão política, tá? Mas, assim, consegui a meta, a Caixa Seguridade que eu tinha pouquinho, já tenho mais que BB Seguridade agora, inclusive, né? Então, assim, queria ter comprado mais, vou estar comprando mais ainda, né? Mas não vendi a BB Seguridade para isso. E no período que eu disse isso, era um período onde a Caixa Seguridade estava muito barata, né, realmente. A BB Seguridade estava menos barata, mas eu ainda via que poderia subir mais. Acontece que elas fizeram um comportamento muito juntas, né? Embora a Caixa Seguridade sempre mais barata, elas fizeram um comportamento junto que acabou não me incentivando a fazer essa troca, né? Enquanto com o Banco do Brasil, exatamente agora nós estamos nesse gap, provavelmente por isso as pessoas estão perguntando, né? Olha só, se eu comentei aqui atrás que talvez eu fosse fazer isso, esse seria o momento, né? Se você for ver aqui o gap, olha só a diferença, né? Do Banco do Brasil para a BB Seguridade nesse período de 27,2%, única e exclusivamente aqui praticamente, né? Por conta do cenário político, né? Mas ainda assim, são setores um pouco diferentes, né? Banco, eles tendem a sofrer um pouco mais com a economia e as seguradoras elas tendem a ter um contrapeso interessante no resultado financeiro mais do que os bancos, tá? Então a gente vê o Banco do Brasil caindo quase 22% aqui do topo, né? Mas eu continuo aqui religiosamente nos meus 30 e 30 vendendo puts a esse valor aqui para estar comprando ela aqui devagarzinho, porque eu sei que o risco político de curto prazo é grande. Embora no longo eu continue extremamente confiante no banco, né? Eu sei que o curto não adianta sair correndo comprando apressado, que eu já vi esse filme outras vezes, né? Enquanto a BB Seguridade, eu vejo um risco bem menor, as ações subiram pra caramba. Eu falei isso antes das eleições e realmente o mercado teve a mesma percepção que eu. Então aquela narrativa que é um risco, a BB Seguridade por ser estatal, via Banco do Brasil, não se mostra aqui, né, no ato. Então a gente vê realmente ele aguentando bem, subindo bastante, mas eu tô vendo caos no preço, sim, porque eu tô vendo começando aqui a Caixa Seguridade a dar umas promoçãozinhas, tá? Então tô super atento a isso. Então lembrando que vender caos é um compromisso de você vender a sua ação a um determinado valor em um determinado tempo. Então eu vendi aqui caos de BB Seguridade a 31,71, ou seja, caso ela em janeiro aí, 20 de janeiro daqui, ó, quase 2 meses ela chega a esse valor, eu vou estar vendendo a BB Seguridade. Para isso eu ganhei um prêmio de R$ 304 em 200 ações, que é um prêmio interessante, dá o preço de hoje de 5%, mas para ser sincero eu vendi em algum momento da quinta-feira, chegou a dar prêmios maiores, né, mas eu não vendi aí no topo da BB Seguridade, porém
para ser mais justo aqui a comparação, a gente pode pegar aqui na sexta. Ela ficou rondando a maior parte do dia a 1,20. Então você vê que é bem volátil, né? Eu vendi 1,52, chegou a bater mais que isso naquele dia, e no dia seguinte já estava 1,20. Então você vê que é volátil, porque a ação ela modifica mais as opções. Mas assim, então, para quem quisesse aí fazer esse compromisso de venda, estaria ganhando cerca de 3,9% de yield, tá? Com uma alta também de 3,3% da ação, para chegar aos 31,71. Então a pessoa estaria se comprometendo a vender a BB Seguridade em janeiro com um prêmio aqui, né, de 7,2. Basicamente é isso, né? A gente pode fazer rolagem, pode fazer esse contrato, pode fazer N coisas, mas só para mostrar aqui como que a gente pode estar atuando. Tem diversas formas, eu poderia jogar esse preço aqui muito mais acima para não correr o risco de vender a BB Seguridade. E o que eu acho muito legal da BB Seguridade e também da Caixa Seguridade é que, embora elas sejam estatais, eu sempre digo isso, é muito difícil o governo vir mexer aqui, né? Então, parece que tinha muita sardinha com medo aí das seguradoras por conta disso. Estão perdendo medo, né? Porque está se provando aquela tese que eu venho falando sempre, que é menos provável mexer aqui. É possível? Lógico que é, né? É Brasil, tudo é possível, mas é difícil. Primeiro que essas participações aqui, vamos dar uma olhada aqui em termos de percentual, ó. O BB Seguridade, ela não tem controle, é 49,9%. Então, assim, ela não tem controle direto aqui. Segundo que é mais difícil o governo... Qual o interesse do governo fazer populismo em relação... Mexer no preço dos seguros, agora o seguro é mais barato. Não tem muito apelo, né, para a população. O grande motivo do populismo é o apelo. Então, assim, ninguém vai querer mexer nisso aqui. Então, eu não vejo grandes riscos, né? Lembrando que nada é impossível, mas o risco é reduzido e, infelizmente, é assim que a gente atua na renda variável. Tudo é probabilidade, nada é 100% certo, tá? Em termos de anúncio de dividendo, nós temos aqui o Banco do Brasil com o próximo anúncio provavelmente em fevereiro, enquanto a BB Seguridade também em fevereiro, né? Só que os dividendos realmente estão muito diferentes. O dividendo aqui, eu estou arredondando aqui para 12,50 do Banco do Brasil para esse exercício, enquanto o BB Seguridade em 7%. Então, uma diferença significativa aqui de dividendos, né? Só que o que a gente tem mais para frente é que o Banco do Brasil tem um risco do lucro de repente estar caindo, consequentemente os dividendos, né? Enquanto o BB Seguridade tende a continuar indo positivo, né? Então nós temos essa diferença de perspectiva, mas pode ser que não aconteça, porque de novo, renda variável a gente trabalha com probabilidades, né? E falando em termos de preço-alvo aqui das corretoras, eu peguei aqui o Banco do Brasil, a Safra, a BTG, a XP e a Genial, deu uma margem de 63,7%, um belíssimo desconto aqui para o Banco do Brasil, fazendo um proporcional do BDC4 para o 3, só para demonstração, também deu uma margem incrivelmente similar, né? Eles traçaram o preço para 4, eu tracei uma redução aqui proporcional ao dividendo, né, para chegar a esse número aqui, tá? Enquanto a BB Seguridade, nós temos aqui uma margem de 23,7. Então, teoricamente, segundo as corretoras, também nos mostra que o preço justo da BB Seguridade está muito mais apertado do que o do Banco do Brasil. Então vamos dar uma olhada aqui nas previsões que o mercado tem para a economia brasileira. É sempre importante a gente ver isso. Vai ser difícil explicar em poucos segundos quanto que bancos e seguradoras tendem a sofrer ou se beneficiar do cenário econômico, mas eu vou tentar aqui um resumão, né? Vocês sabem que é bem complexo. Quando aqui a Selic esteve aumentando, vinha aquela narrativa, né? O mercado aí falando que é bom para os bancos, que vai voar. Não é bem assim. Nós vemos aqui sofrimentos aqui na margem a mercado, né? Nós vimos também agora com Selic alto, quer dizer que normalmente a economia não está bem, e aí temos aqui inadimplência. Então não é tão simples assim, né? Tem que ver a conjuntura da obra toda, né? De qualquer forma, a gente vê essas previsões que volta e meia elas mudam um pouquinho, mas a gente tem aqui uma previsão de queda na taxa de juros a partir do ano que vem, depois uma estabilização em torno de 8%. Nesse cenário aqui, seria bom para os bancos. 8% ainda é bastante adequado, né? Eu até acho ruim quando fica muito alto, porque deteriora a economia. E nesse cenário aqui, eles estão vendo um PIB, embora não esteja crescendo tanto, ainda assim, 2% é bem legal. Então, os bancos também iriam dar bem com isso aqui. Enquanto a inflação é 3,5%, né? Vai depender aí, né? Vamos ver, daqui a pouco eles mudam essas previsões aqui. Inflação aqui controlada. Nesse cenário que eles estão traçando aqui, tá bom para os bancos e
também tá bom para as seguradoras, né? Mas assim, se o cenário se deteriorar um pouco mais, né? O PIB, por exemplo, começar a dar uma prejudicadinha, vai ser ruim para todas as duas, obviamente, setor financeiro, mas a gente vê que os bancos eles tendem a sofrer um pouquinho mais, né? Nós vimos ali a inadimplência pegando pesadíssimo nos bancos, né? Mas, repito, não existe mágica, né? O fato é que a taxa de juros se mantendo em níveis altos, as seguradoras vão se dar bem bastante, tá? E eles vão ser um pouquinho mais resistentes em alguns momentos aqui com o PIB caindo. A gente pode ver que realmente eles tendem a ter uma melhoria aqui no ambiente econômico bom no resultado operacional e o financeiro dá uma pioradinha. A gente viu isso acontecer, só que agora a gente vê o ambiente econômico não tão bem e o operacional ainda indo muito bem das seguradoras e o resultado financeiro sendo turbinado pra caramba, né? Então, realmente está um momento bom para as seguradoras, né? Elas têm a diferença óbvia de uma pandemia que foi algo bem atípico, né? Bom, de qualquer forma, a gente vê um operacional das participações aqui da BB Seguridade indo muito bem, desde a BB Corretora até toda a parte aqui de seguros, também a previdência, mas ela tem muito ainda para tirar aqui da parte do resultado financeiro com essa Selic, e caso não comece a cair exatamente como o mercado falou, vai ser melhor ainda, então tem muita coisa para extrair ainda daqui. Então, no mês que vem, a empresa deve lançar o operacional dela mensal. Eu vou aproveitar aquele vídeo para continuar, né, a explicação da empresa. Lembrando que ela tem aqui, de forma resumida, né, o negócios de risco, onde a gente tem aqui vida, prestamista, habitacional, rural, que ela é muito forte aqui, tem crescido muito aqui, tá? Residencial e empresarial, planos odontológicos, a gente tem um negócio de acumulação, que nós temos a previdência e a capitalização, e é exatamente isso. A gente olha aqui o negócio de risco, é aqui que está, teoricamente, o maior risco, sinistralidade, nessas coisas aí. Enquanto o negócio de acumulação, as margens são menores, mas o risco é muito pequeno. Enquanto o negócio de distribuição, ela ganha aqui com a corretagem, né? Então, também é praticamente sem risco aí, né? Então, basicamente é isso, né? Um operacional dela indo muito forte, fazendo parcerias. A gente comenta tudo isso lá na semana que vem, quando ela lançar aqui o resultado mensal dela. Então, deixa nos comentários aí o que você acha dessa troca de BB Seguridade ou Banco do Brasil, né? Uma pela outra aí. O que você acha? Um abraço, até o próximo. Valeu!